Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Boa tarde também a quem nos segue aí de casa. Fizeram uma boa escolha, mas aqui é melhor. Hoje temos mais uma conversa de viajantes, com um tema que eu acho que é muito pertinente, principalmente nos tempos que atravessamos, porque com certeza explicará muitas das coisas que estão a acontecer. E vou deixar a palavra, obrigada ao Rui Munhoz por esta parceria que permite ter aqui mensalmente uma conversa sempre mais interessante, às vezes mais interessante que a outra. São todas tão interessantes que eu tenho alguma dificuldade em escolher. Mas quando vem cá o José Luís Santos, eu tenho a certeza que sempre que será uma conversa de qualidade. Uma conversa animada, mas vou deixar para o Rui Munhoz para ele apresentar aqui o José Luís, por favor, está bem? Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela vossa companhia mais uma vez, uma conversa de viajantes, e tem sido tão agradável fazer parte desta equipa, e liderada pela Cristina, com o Fernando e com toda a equipa. Tem sido sempre uma aprendizagem com todos os nossos oradores ao longo destes anos. Já crescemos aqui com o Penedo da Saudade já quase há 5 anos, não é? Há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos. E o tempo passa a correr. Hoje vamos fazer uma viagem diferente, todas as viagens são diferentes, mas esta é muito especial para todos nós e permanentemente atual, cada vez mais, infelizmente, por problemas que não se solucionaram há um século e que partiram sempre de visões coloniais erradas. E eu só fui à Cisjordânia, nunca fui a casa, fui à Cisjordânia sozinho, à aventura, e gostei muito da experiência, mas senti-me muito magoado pelo que vi lá, o que é o sofrimento de um povo. E o José Luís vai explicar-nos isso, portanto, obrigado a todos, obrigado Cristina, obrigado José Luís. Boa tarde a todos uma vez mais. Eu vim falar sobre a Palestina, histórias de um território ocupado. Vamos então perceber o que é isto, um território ocupado, perceber o que é a Palestina, e eu vou dividir esta apresentação em 2 partes. Uma primeira parte, introdutória, é um contexto histórico. A segunda parte é aquilo que me diz respeito a mim, pela minha experiência pessoal neste Estado que ainda não é Estado e que deveria ser Estado. Eu começo esta apresentação com uma frase que foi muito pertinente e muito criticada do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em que ele diz que aquilo que aconteceu a 7 de outubro, a história não começa a 7 de outubro, não querendo de forma alguma desculpabilizar ou justificar também aquilo que acontece, temos sempre que perceber o contexto histórico das coisas. E então, de uma forma muito simples, eu mostro-vos a primeira imagem. E nós pensamos, o que é que se passa aqui? Que confusão é esta? Meus amigos, isto que vocês estão a ver é a frente de guerra Médio Oriente da Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1918 tivemos uma guerra mundial. Temos a Tríplice Entente Inglaterra, França, Império Russo. Do outro lado, a Tríplice Aliança, que é o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e também, agora sim, o Império Otomano. O que se passa aqui, como vocês podem ver, é que isto era o Império Otomano e os ingleses estavam aqui, no Egito. Então, eles têm todo o interesse em entrar por aqui e então fazer aqui uma nova frente de combate para enfraquecer um dos aliados que compunham a Tríplice Aliança. É neste contexto que vai surgir, nada mais, nada menos do que a chamada correspondência Hussein-McMahon. Uma troca de cartas entre o alto comissário britânico no Egito, Sir Harry McMahon, e o xerife de Meca. A palavra xerife aqui não acho correta, porque a palavra efetiva é xerife, com SH e sem E no fim. Pronto, isto acaba por ser uma tradução um bocado infeliz. O xerife é o quê? O Hussein ibn Ali. O xerife é a alta autoridade religiosa e política daquilo que era o espaço da Arábia.
entre julho de 1915 e março de 1916. Então, em que é que se baseia este acordo que os ingleses estavam aqui a delinear com a alta autoridade, digamos, islâmica daquele espaço? O xerife comprometia-se a organizar uma revolta árabe contra o Império Otomano. Portanto, arranjar tropas gratuitas para combater contra o Império Otomano, que tinha entrado na guerra ao lado das potências centrais. O Estado que o Hussein exigia, claro, que é que ele vai ter os seus homens a combater e vai morrer gente em troca de quê? Aqui está sempre a grande questão. Nós fazemos algo em troca de quê? O nosso sangue vai ser derramado em troca de quê? Este é o ponto. Então está aqui. Os ingleses vão prometer um território formado pela Arábia, com exceção de Aden, pela parte estratégica que isso significa, mas hoje não temos tempo para falar sobre isso, Iraque, Palestina, Transjordânia, Síria. Em 1916, os árabes lançaram a revolta contra o Império Otomano. Ou seja, fizeram aquilo que os ingleses pretendiam que eles fizessem, que é usar aquele povo contra o povo opressor, vamos então assim chamar. Ao mesmo tempo, vamos aqui a falar de diplomacia a sério, ao mesmo tempo que estão a convencer os árabes a morrerem pela independência de um futuro Estado árabe, os mesmos ingleses estão a negociar com os franceses que aquilo vai ficar para eles e para os franceses. Adoro gente honesta. Que é o chamado Acordo Sykes-Picot, entre estes dois senhores, Marc Sykes e François-Georges Picot. Então, o que é isto? Muito simples. Estão a ver a zona que está a azul? Fica sob controle francês, nomeadamente Síria, norte de Iraque, Líbano. Tanto é que depois efetivamente passou. Parte inglesa, Jordânia e o Iraque. Kuwait. Reparem, os franceses ficam com os poços de petróleo que estão na Síria. Por mero acaso, neste momento, não estão nas mãos curdas, nas mãos efetivamente americanas, porque são eles que estão lá a tirar o petróleo. E da parte sul ficavam então os ingleses com os poços de petróleo, que já devem ter ouvido falar do Iraque. Acho que isso deu umas guerras no passado. Bom, é isto que está a acontecer. Ao mesmo tempo que se negocia com uns, negocia-se também com outros. Vejam se conhece isto de algum lado. Senhor Pessoa. Well, General, I will leave you. Major Lawrence Douglas has reports to make about my people and their weakness and the need to keep them weak in the British interest. And the French interest, too, of course. We must not forget the French now. I've told you, sir, no such treaty exists. Yes, General, you have lied most bravely, but not convincingly. I know this treaty does exist. Treaty, sir? He does it better than you, General. But then, of course, he is almost an Arab. You really don't know? Then what the devil's this? It's my request for release from Arabia, sir. For what reason? Are you sure you haven't heard of the Sykes-Picot Treaty? No. I can guess. Don't guess. Tell him. Well, now, Mr. Sykes is an English civil servant. Mr. Picot is a French civil servant. Mr. Sykes and Mr. Picot met and they agreed that after the war, France and England would share the Turkish Empire, including Arabia. They signed an agreement. Not a treaty, sir. An agreement to that effect. There may be honor among thieves, but there's none in politicians. And let's have no displays of indignation. You may not have known, but you certainly had suspicions. If we've told lies, you've told half-lies. And a man who tells lies, like me, merely hides the truth. But a man who tells half-lies has forgotten where he put it. Chama-se isto de diplomacia externa. Desculpe por não haver legendas que eu não consegui introduzir isto aqui. Bom, como
se não bastasse, não há mal que às vezes não possa piorar, não é verdade? Nós temos então, vamos já perceber isto, ingleses a prometer um Estado árabe aos árabes, em troca de se matarem uns aos outros, ao mesmo tempo está a dividir entre si e os franceses os despojos futuros de guerra, e agora, ainda melhor, não só fazem isto, subitamente lembrei-me das palavras de um antigo professor meu daqui de Coimbra, Amadeu Carvalho, olha o homem que ele dizia, até a própria inocência tem os seus limites, em que, enquanto eles negociam com os árabes, com os franceses, negociam também com os judeus. A chamada Declaração Balfour. O que é isto, a Declaração Balfour? Naquela ânsia de ganhar apoios, se é que me entendem, porque os cofres do Estado estão a ficar, do reino, aliás, estão a ficar vazios, é preciso apoio, não é? Então, em 1917, em novembro, portanto, um ano antes da guerra acabar, o secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros vai dirigir-se ao barão Rothschild, é um nome que talvez já tenham ouvido em algum lado, líder da comunidade judaica do Reino Unido, para ser transmitida à Federação Sionista da Grã-Bretanha. A carta refere-se à intenção do governo britânico facilitar o estabelecimento do lar nacional judeu na Palestina, caso a Inglaterra conseguisse derrotar o Império Otomano, que até então dominava aquela região. Como quem diz, vocês arranjam-nos o dinheiro, e nós, com esse dinheiro, vamos já às tropas, às armas, tudo isso. E quando a guerra acabar, nós vamos arranjar um espaço para vocês também. Portanto, o que é prometer o mesmo a pelo menos 3 entidades diferentes. O mesmo, entenda-se. Reparem agora que já no final da Primeira Guerra Mundial, em abril de 1920, a Conferência de Sanremo vão-se confirmar os termos do Acordo de Sykes-Picot. Ou seja, aquele tal acordo que dizia que não existe, foi implementado. Mais interessante ainda, vamos só piorar um bocadinho, o Tratado de Sèvres. Ora, o Tratado de Sèvres, tal, vocês conhecem mais o Tratado de Versalhes, que é o tratado entre as potências vencedoras para com a Alemanha que perdeu. Que foi um dictate, até mais de um dictate. Também houve um tratado separado, mas com o Império Otomano. Esse tratado foi o Tratado de Sèvres. O que é que acontece nesse tratado? Vamos ver. Assinado em 1920 também, o tratado partilhava esta potência derrotada entre a Grécia, a Itália, o Reino Unido e a França, além de também estender o território da Arménia e a criação de um Estado curdo, Kurdistão. Talvez também vos diga alguma coisa, porque eles também prometeram isso aos curdos. Tratado Lausanne, assinado entre os aliados do governo turco, herdeiro do Império Otomano. Esperem, anulando o tratado anterior, já não há Estado de Curdo, afinal. Foi um pequeno erro de secretaria, provavelmente. Então estava desenhado o mapa do Médio Oriente que perdura até hoje. Isto traz problemas. Aliás, perdoem-me este parênteses aqui, do qual não pretendo fazer nenhum discurso como o senhor fez, o senhor Alfredo Cabo, como fez da portuguesa, mas os britânicos é do pior que há no que diz respeito a colonialismo e acordos com os outros. E dou-vos 3 exemplos. Um já que está, que é Israel e Palestina. O segundo é o Chipre. Outra confusão. Terceiro, Índia e Paquistão. Porque sempre viveram à custa da mesma estratégia. Dividir para reinar. Mas pronto, isso é outra história. Está em inglês, lamento. Há aqui uma pequena repetição do que foi dito, mas há aqui uma nova ideia que vale a pena pensar nisso também. 100 years ago, as war raged in the Middle East, a secret treaty was signed to define national boundaries and still impacts upon the region today. In 1915, The Economist reported on Sir Mark Sykes' first-hand account of war in the Middle East. The local Arabs were preparing to fight alongside British and French allies to defeat the Ottoman Empire. Away from the fighting, the same British diplomat secretly plotted what would happen next. Mark Sykes and his French counterpart François-Georges Picot agreed to carve up most of the region between the British and the French.
The map they created would set the tone for decades of turmoil. This section here, which largely corresponds to the modern day borders between Syria and Jordan and Syria and Iraq, was drawn with a ruler. I mean, it doesn't take into account local realities, political realities, tribes who have families on both sides of the border. The Sykes-Picot map marked more than division. To the Arabs, it spelled treachery. So the background was the British government actually told the Arabs in the region that you will have self-determination after the fall of the Ottoman Empire. But of course, this map was drawn in secret, and they betrayed the Arabs that they fought alongside. In the popular imagination, this is what Sykes-Picot stands for. It stands for imperial colonial borders imposed on the Middle East. A century later, Sykes-Picot is no less potent and still fueling upheaval. This is the so-called border of Sykes-Picot. We don't recognize it and we will never recognize it. In 2014, ISIS broke through the border of Syria and Iraq, proclaimed a caliphate, and declared Sykes-Picot to be over. It was a very strong message to the international community, and especially to the West, that we don't care about lines you drew in the sand 100 years ago. This is Iraq, this is Sham. But now, this is all one country. A century on from the Sykes-Picot Agreement, its legacy looks as tortured as ever. 100 years ago, it was very easy for men in suits in conference halls in the West, meeting in secret, to just draw lines across the sand. But today, it's going to be angry, armed, young men and women on the ground who are going to draw those lines with blood. Isto para explicar o quê? Reparem a confusão que existe. Eu estou a falar só do Médio Oriente. Tendo em conta que a gênese daquele barril de pólvora é o facto de ter um conjunto de fronteiras que foram delineadas por potências ocidentais, alguns no conforto do seu gabinete, muito longe daquilo que é a realidade, expostos para avião, tal como fizeram em África, e depois acontece o que aconteceu no Ruanda, por exemplo. Enfim, os outros é que são os animais, nunca somos nós. Isto aqui é a mesma coisa. Perceber o que é uma fronteira. O que é que delimita uma fronteira? Historicamente, culturalmente, religiosamente. Bom, na parte que nos diz respeito a nós, que é a parte de Israel e Palestina, vamos dar nisto, que é o quê? Em 1948, nós tínhamos os ingleses com um chamado protetorado. Eles governavam em nome do bem maior toda aquela região. E quando eles estão para se ir embora, Israel proclama a independência. E na altura em que Israel proclama a independência, em que era suposto, já pelas Nações Unidas, este espaço ser dividido em dois territórios. Um território de cariz judaico, porque é bom saber que no início do século XX, apenas 4% da população que vivia aqui era efetivamente judaica. Vocês tiveram, na década de 30, pelas razões que devem imaginar, uma vaga de novos imigrantes que eram para aqui, judeus, e depois da Segunda Guerra Mundial, por razões ainda mais óbvias, houve também uma outra vaga de gente que veio para aqui. Ora, isto vai depois desequilibrar a correlação de forças e depois mete aqui pelo meio a questão da Guerra Fria, do apoio, neste caso, norte-americano, pelas grandes ligações, no foro económico que tem, e depois vocês têm, então, a Primeira Guerra. E nesta Primeira Guerra, então, vocês veem um conjunto de Estados árabes que tenta expulsar, digamos, a facção israelita daquela zona, mas essa facção israelita, como estava melhor treinada, melhor preparada e, acima de tudo, melhor armada, vai, evidentemente, ter uma vitória retumbante e, assim, dar aso ao seu inicial espaço, ao seu território. Nessa época, temos esta expressão, que é uma das expressões, é a expressão que mais dói a um palestiniano, Nakba, que quer dizer catástrofe. Que catástrofe é esta? Bom, vocês têm aqui centenas de milhares de palestinianos que, subitamente,
de um dia para o outro, estão em casa a tomar a sua refeição, na casa que lhes pertence há gerações e gerações, e entram lá um conjunto de colonos israelitas a dizer: vocês vão sair daqui porque há 2000 anos, segundo o nosso livro sagrado, isto era nosso. E o outro vai dizer: mas esta é a minha casa. Está aqui a minha casa, o meu quintal, a minha mesquita, o cemitério com os meus antepassados. Mas aqui temos a lei da força. Então o que é que determina a lei da força? Na ausência de uma regulação internacional, é a lei do mais forte, que ainda hoje persiste, como vocês sabem. Então, vocês têm uma expulsão e uma redução a escombros de uma identidade que existia, que era, neste caso, a identidade palestiniana, porque este espaço, até finais da década de 40, era conhecido como Palestina. O que é que vai acontecer a partir daqui? Vocês têm esta Primeira Guerra. Em 1967, vocês têm a chamada Guerra dos 6 Dias. Uma guerra essa que nas primeiras 6 horas já estava ganha por Israel, porque quando a Força Aérea Israelita vai bombardear todos os aeroportos e aeródromos dos inimigos e vão neutralizar logo. E o problema da Guerra dos 6 Dias, para aquilo que nós vimos aqui falar hoje, é pertinente. Porquê? Porque aquilo que se tenta, dentro dos possíveis, negociar ou exigir com bom senso, que é coisa que também é difícil por vezes encontrar aqui, é, se vocês repararem, que haja a criação de um Estado de Israel, junto de um Estado, que haja um Estado de Israel, mas com a criação de um Estado também da Palestina, segundo as fronteiras de 1967. Ou seja, o território que existia antes desta Segunda Guerra. Dou-vos um exemplo. Jerusalém Oriental fazia parte, vamos chamar, da Palestina. Mas em 1967, a parte israelita vai conquistar toda aquela zona, tal como conquistou muitas outras zonas. E já vamos falar sobre isso, basta olhar para aqui. Vocês olham para ver o que era Israel em 1945, aliás, que não existia. Tem aqui a parte maioritariamente israelita, judaica. Agora, reparem, 47. É isto que eu estou a tentar explicar. Vocês têm aqui uma parte que vai ser, então, Israel, e reparem o que é a Palestina. E o que é que acontece depois de 67, depois da Guerra dos 6 Dias. Vocês têm aqui, então, uma alteração profunda daquilo que é um mapa, ou daquilo que deveria ser um mapa político. Reparem bem que toda esta parte desapareceu. Temos aqui a questão dos Montes Golãs, isso é outra história também. E toda esta parte aqui também, central, Jerusalém, reparem bem, tudo passou para as mãos dos israelitas. Daí que, quando vocês hoje ouvem que aquilo que se pretende negociar de uma forma séria, eu queria dizer execuível, gostava de viver num mundo em que fosse possível dizer execuível para isto, o que tenho as minhas dúvidas, é voltar-se a estas fronteiras. Aquilo que nós temos depois foi isto, e quando chegamos ao ano 2000, temos isto. Depois do ano 2000, nos dias de hoje, eu precisaria de mais uma imagem, porque segundo os acordos não é de Camp David, a razão pela qual o Sr. Yitzhak Rabin foi assassinado por um judeu. É bom também ver estas coisas. Os acordos de Abraão, que foram negociados para aquele senhor de gravata vermelha, que provavelmente será novamente presidente dos Estados Unidos, chamado Donald Trump. Aquele que negocia com um conjunto de países muçulmanos para, em troca, assumirem que Israel tem direito às suas posses. O acordo que ele faz é fazer disto, no fundo, tudo território israelita e os outros serem uma espécie de cidadãos de segundo, aliás. São os acordos de Abraão. Razão pela qual, não concordando, eu consigo compreender aquilo que depois também foi levado a cabo em outubro, porque quando se vê um país como a Arábia Saudita prestes a fazer um acordo com Israel, meus amigos, aí acabava tudo. Portanto, compreende-se isto, independentemente de se aceitar a minha função como historiador, é com a minha devida imparcialidade, nunca total, mas com a devida imparcialidade, tentar perceber os processos das coisas.
Vamos falar agora do presente, daquilo que é a minha experiência depois desta parte inicial. Tudo começa com isto. Esta é a mais antiga representação de Jerusalém. Jerusalém. Está em Madaba, não está em Madaba. Não. Isto é uma cópia para turista fotografar na rua. Sim. O mosaico está em Madaba. Sim, exatamente. Então, vamos começar por aqui, por Jerusalém. Jerusalém é daquelas cidades do mundo que tem o problema de ter mais história do que aquela que consegue digerir. É demasiado. Não dá. E há questões antagónicas que se irão perpetuar no tempo. Tem aqui algumas referências à época, digamos, do Sr. Herodes, por exemplo. Todo aquele, assim, o cárdio de cúmulo da cidade, com as ruas principais, o que resta daquela muralha que está à volta da cidade velha também, uma das partes da muralha. E que é uma imagem curiosa que está, é uma pintura que está lá numa parte, que tem aqui um pequeno pormenor que vocês acho que irão perceber a simbologia. Qual é que é? É por aí, é por aí. Temos aqui uma ligação entre o passado e o presente. Não é? E há aqui uma segunda parte interessante, fica aqui como trabalho de casa, que é, há aqui um objeto, um fruto, de um elevado valor simbólico, bíblico, inclusivamente. A romã. O que é que a romã terá como significado? Alguém quer lançar algum palpite, alguma ideia? Alguém sabe? A questão da romã. Faz o seu sentido a ideia de união, de harmonia, de estar em conjunto e de assumir as diferenças dentro de um todo, saber estar. É uma das várias, entende-se, uma das várias leituras que há para isso. Vamos à realidade propriamente dita. O que eu estou agora a mostrar é dentro da cidade velha de Jerusalém. Olhem, não chega a 1 km². E são 4 mundos diferentes. 4 mundos diferentes. Quais são esses 4 mundos diferentes? Este aqui está, espero não estar enganado, é a secção cristã arménia da cidade. Há uma igreja cristã arménia. A segunda parte é a igreja cristã ortodoxa, de influência grega. É quem domina. Ex-Império Bizantino. Grego. Terceira parte, evidentemente, temos então a parte islâmica. E, por fim, claro, temos também a parte judaica. Então, temos 4 mundos dentro de um perímetro de 1 km². Não é fácil. Vamos começar pelas coisas mais suaves. Pergunto aos meus alunos, já viram, o senhor fez este cruz, coitado, deve-se ter enganado. Quase parece um bumerangue. Não, nada disso. É uma cruz ortodoxa. O senhor quer vender azeite e provavelmente água da Terra Santa, portanto, para turista comprar, turista religioso comprar. É interessante para quem está habituado à Europa Ocidental vir para aqui ver uma realidade que é mais de inspiração ortodoxa. Tanto é que está o ícone atrás também, que eles usam muito. Isto que aqui está. Vamos falar agora do espaço mais sagrado para os cristãos, que é a Igreja do Santo Sepulcro. Quando se entra nesta igreja, nós temos um espaço de pedra, onde esta senhora está. Vou mostrar até outra imagem, assim é mais fácil para vocês. Este espaço, para quem acredita, evidentemente, é o sítio onde, supostamente, Jesus Cristo foi colocado depois de morto, em que esteve até com o sudário em cima. Vamos aos factos. Perguntei ao senhor, um senhor que aqui andava, mas ouça lá, a pedra aqui à volta, isto está a desfazer-se. Percebem porquê? Não percebem? Quem não gosta de um souvenir, levar um pedacinho da pedra. E ele diz, pois, isto é complicado, de vez em quando temos de trocar a pedra. Lamento. Bom, continuando. Este espaço.
edícula. Chama-se a edícula. É uma igreja dentro da igreja. Uma igreja dentro da igreja. Porquê? Este é o espaço mais sagrado. Porque é dentro deste espaço, para os crentes, esta é a entrada. Reparem bem nos apóstolos aqui, não é? E vocês a pensar, isto não tem muito de católico. Pois não. Porque a igreja católica aqui é diminuta. Quem tem efetiva influência é, repito, a igreja ortodoxa grega. O interior. Tem uma antecâmara e depois tem a parte central. Já repararam? As pessoas a ver as imagens. É um rito ortodoxo. Cá está. É isto. Grego. Não é latim. Já repararam? Isto é o mundo da Grécia, não é o mundo latino. Este espaço que aqui está, supostamente, é o espaço a partir do qual Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Portanto, naturalmente, que para muitas pessoas é um momento importante da sua vida estar aqui. Sei que há poucos anos atrás houve um documentário da National Geographic em que abriram isto e fizeram umas pesquisas. Eu sei que há um trabalho feito sobre isso, caso tenham interesse em verificar de uma forma mais aprofundada depois isto aqui. É isto. Estou a falar disto. E reparem a parte de cima, que é isto. É uma obra de arte e de engenharia, de facto, muito interessante. Muito interessante. E a fila para entrar. Isto que vocês estão a ver, já agora convém dizer, vamos balizar no tempo. Eu estou a falar de 2014, há 10 anos atrás. Eu tive a sorte, numa altura em que não havia muita gente, há semelhança se fosse agora. Porque Israel estava em guerra, curiosamente, também com o Hamas, na altura. Então não havia propriamente muitos turistas. Uma vez mais. Grécia Antiga. Isto que vocês estão aqui a ver, isto é muito estranho. Aliás, só isto dava para fazer uma apresentação só sobre o Santo Sepulcro, porque há 6 ou 7 igrejas que estão representadas no Santo Sepulcro. E como eles quase se matam uns aos outros, e estou a ser literal, há regras que têm que ser escrupulosamente seguidas, que tiveram que ser definidas pelo próprio Império Otomano no 3º quartel do século XIX. Uma parte para os católicos, uma parte para os gregos, uma parte para a Igreja Copta Egípcia, tudo cristão, entenda-se. Esta parte que aqui está é da Igreja Etíope. Vocês vão reparar que a própria imagem, o tipo de fazer a representação de Cristo é diferente daquilo que estamos habituados, que por sua vez também já é diferente do que viram há bocado da iconografia bizantina. Isto é ainda mais diferente. Algo que para mim também foi novo. Isto que vocês estão aqui a ver é uma capela católica, porque cada um tem direito a uma capela. Cá está a parte da sacristia católica. Percebe-se quem é que vai lá com mais frequência, não é? Continuando. Isto agora. Olha, eu vou ser muito franco naquilo que vou dizer. Eu não sou uma pessoa religiosa e confesso-vos que estar num espaço destes, dos espaços com peso histórico, místico, sagrado, mais pesados, não no sentido pejorativo, que senti até hoje, digo-vos, que eu sou o mais idóneo para isto não me foi indiferente. É um espaço, daqueles espaços que uma pessoa absorve o que está à volta. Nomeadamente, quando vocês estão num espaço assim tão escuro e passa uma procissão de frades franciscanos, como é o caso do que está aqui a acontecer. Outra parte também. Sabem quem é que fez isto? Há 1000 anos atrás? Uma cruzinha, os cruzados. E eu a pensar, já viram?
Em 1099, 5 anos depois do Papa Urbano II fazer o apelo à cruzada em Clermont-Ferrand, e chegamos nós a Jerusalém, depois de massacrarmos aquela gente toda e com as mãos manchadas de sangue irem rezar para ali para que Deus lhes perdoasse os pecados, também é bom dizer isto, fica a sugestão, as cruzadas vistas pelos árabes de Amamalav. Nós não somos sempre melhores que os outros. Aliás, até, mas pronto, enfim. Estão a ver? É a história, está aqui. Alguém aqui esteve a fazer isto, não é? Esta racha, que é o que é. Depois cada um faz a interpretação que quiser, consoante as suas convicções. Para quem acredita, isto é uma prova do tremor de terra que surgiu quando foi aquela estocada final que matou Jesus Cristo. Quem lê a Bíblia vê essa parte e, portanto, está aqui. Falta uma coisa fundamental. Gólgota. O que é a Gólgota? A Gólgota é um pequeno monte em que, supostamente, Jesus Cristo foi crucificado na cruz. Sobem-se umas escadinhas e vêm para aqui. Reparem nisto. Reparem nas pessoas que cá estão, não é? Reparem no gesto, o rito que aqui se está a verificar. Uma pessoa de baixo. É aqui a parte principal. Gregos, ortodoxos que aqui estão. Esta senhora provavelmente copta egípcia, não sei, eu não sei, mas Europa Ocidental não é, garantidamente. Aliás, eu não vi ninguém da Europa Ocidental aqui. E eu percebi que este é um mundo que não é o meu. Nós é que estamos, entre aspas, aí quase a mais, porque temos um pequeno gabinete no meio do mundo. Portanto, isto da Igreja e quem manda na Igreja tem muito que se lhe diga, porque é a nossa visão eurocêntrica a falar também. Isto é a parte mais famosa. Estão a ver? Vidro no chão, para as pessoas verem a pedra sobre a qual, à partida, supostamente, assentou a cruz onde Jesus Cristo foi crucificado. E as oferendas, evidentemente. Isto é o exterior da Igreja. Vale a pena, um dia que haja condições para isso, visitarem este espaço, depois de estudarem a lição, porque foi um dos meus erros. Eu devia ter centrado mais e depois tive que aprender muito. E há aqui um espaço interessante, querem ver, que é muito famoso. É esta escada. Ninguém mexe naquela escada. E vocês pensam, porquê? Porque a lei tal do século XIX não permite isso. E se alguém vai mexer naquilo que está feito, então é confusão. Sério. É um símbolo. Não vou repetir, pois não. Patriarcado grego ortodoxo. Via Dolorosa. A Via Dolorosa, número 5. Eu não sei, confesso que não sei de cor. Sei que as últimas 4 eram dentro da Basílica. Esta é hebraico, árabe, latinos. 3 está nas mãos dos arménios. Já repararam? Há aqui toda uma negociação para cada um ter o seu punhal. Isto tem que ser assim. O 4 já é para outra igreja cristã, vamos dizer assim. 8. Por acaso podia ter trazido isto para eles explicar, mas cá aqui é a ideia. A porta de Damasco. A porta de Damasco é a porta virada para a parte palestiniana. Portanto, estamos a falar da parte leste da cidade. Nota-se que é um estilo muito diferente. Esta é a igreja Nossa Senhora, em que supostamente a mãe de Jesus Cristo depois foi sepultada. Isto fica entre a parte central e o Monte das Oliveiras. Todo outro mundo agora, já repararam? Tirei uma cassete, pus outra. Um judeu ultra-ortodoxo. É uma figura estranha de uma pessoa ver à noite, por causa destas longas tranças. Estão a ver? Entre cá abaixo e outra por aqui. Sempre com um vestido preto, um chapéu largo e com aqueles penduricos brancos. Não sei qual a simbologia, mas todos usam. O preto e o branco.
Já agora, é interessante que vi ontem nas notícias um ultra-ortodoxo a protestar, a dizer que é indigno eu ir para o exército e ter que combater, quando a minha função é estar a rezar. Crianças a brincar. Já repararam que estas casas já são diferentes? Isto é a parte israelita, vamos assim dizer. É a avenida principal de Jerusalém, da parte, repito, ocidental, em que há alguém pelo meio. 2014, voltamos a falar. O verde, caso não saibam, significa, é a cor do Islão. É o verde. Azul e branco. É fácil de perceber também, e nota-se até pelos chapéus. Portanto, também é importante nós percebermos que dentro de Israel não podemos também generalizar certas ideias um tanto preconceituosas, porque, como eu digo aos meus alunos, temos sempre que saber diferenciar um povo dos seus chefes políticos ou religiosos. E neste caso, eu tive em casa de israelitas que conheci no ano anterior, gente fantástica. Esta é a rua. Nota-se a diferença, não é? Para aqui. Uma vida mais rica, vamos assim dizer. Ou talvez não. Isto também acontece. Este não é palestiniano, este é um kippah, este é judeu. Enfim. Vamos falar de problemas, então? Vamos falar de problemas. Este é o problema. Qual? O muro das lamentações. O muro não acaba aqui. Eu pensava que acabava aqui. Não, o muro vem apenas até aqui. Estas casas estão todas adoçadas ao muro e aqui por dentro, já vos vou mostrar, o muro continua. Vocês já repararam na distância que está entre o Muro das Lamentações, que é o espaço mais sagrado para um judeu, e a Culpa do Rochedo, que é o terceiro espaço mais sagrado para um muçulmano? 100 metros? Aqui está o problema também. Vamos falar primeiro do muro. Vejam também do muro. Para quem não sabe, porque é que o muro é tão importante? Bom, o muro é a única parte que restou do templo de Salomão, quando os romanos arrasaram aquilo tudo. Ficou isto. Portanto, compreende-se a lógica desta fé, vamos chamar assim. É isto. Todos aqui a rezar. Isto é o interior, somente. Todos aqui a rezar trazem uma lanternazinha com umas orações, depois põem-se um fio assim à volta do braço e estão aí a orar. E depois pegam um papelinho, uma caneta, escrevem as suas... Olha, aqui algumas falas humanas, não é? Os medos, os desejos, tudo. Pegam, escrevem e põem dentro do muro. Às 7 da tarde, passam os senhores do lixo, arrancam tudo para o lixo. Isto é o interior. O meu amigo israelita explicou-me que isto são vestes caríssimas. Portanto, estamos a falar provavelmente de alguém que terá alguma função religiosa com, digamos, algum nível também. Os miúdos, outro senhor. Esta é a continuação do muro, estão a ver? Mas de uma forma interior. Olhem, é isto. Isto eu não conhecia, porque nós não estamos habituados a ver isto nas imagens. Isto é uma continuação do muro. Eu continuo. Ora, cá está. Estão a ver? Está a coisinha no braço e aquilo na cabeça. Isto que aqui está é uma placazinha com orações e eles põem junto à cabeça. Não sei se vocês repararam, mas há aqui uma parte que convém vocês perceberem. Estão a ver isto? Isto que aqui está é uma subida que há, feita não há muito tempo, para o acesso à parte, estão a ver de quem então? À parte islâmica. Só posso visitar isto 1 hora por dia, das 11 ao meio-dia, se não me engano. E então, o que é que eu faço? Estou a subir. E quando chego aqui à curva, junto à entrada, agora sim, para vocês perceberem, eu vejo isto. O que é isto? O que é isto? Não são telhas para arranjar o telhado. Como? Escudos da Polícia de Intervenção.
escudos da Polícia de Intervenção. Diz o José, um europeu que vive em Portugal. É verdade. Agora vou pedir para pôr um som, a pessoa que está ali, porque tem que carregar mesmo no som por causa deste vídeo. Tem que ir à própria apresentação, que eu não consigo a partir daqui. Pois não. É ir à apresentação e pôr o som. Por isso é que eu queria isto aqui. Pois é, que estupidez. Estava aí. Eu como associava que estava aí daquele lado. Há som? Há som? Eu ouço um Alá Akbar. Tudo bem? O que é que se passa? Há cada vez mais gente a dizer o mesmo. Aquilo para ali. Continuando, já agora, só um momento. Alá Akbar, que significa Alá é grande. Aqui atrás. Isto é surpresa. E já agora, para acabar, mais do mesmo. Fui a seguir até um polícia dizer num filme. Quase um mantra. Então explico-vos o que é que aconteceu. 1, 2, 3. Estes senhores, judeus, decidiram dar uma volta pelo espaço mais sagrado dos muçulmanos. Foram para a esplanhada das mesquitas. Para dar uma volta. Uma pura provocação. 1, 2, 3... Eu assim também ia. Não os faz lembrar a banda desenhada, quando o outro se faz forte, tem os amigos atrás. Aqui não acontece a parte, que os amigos foi embora e ele depois repara que está só e sai. Eu gostava que isso acontecesse. Perceberam? Sem desejar mal a ninguém. Isto que eu assisti, eu pensei, como é eu viver assim? Percebe? Não é fácil viver nestas condições. As pessoas fazem o que podem. E a polícia filma as pessoas e ficar com o registro de quem está a protestar. E outros palestinianos filmavam também os polícias. Ponto de honra. E eu assisti a isto e eles não queriam que eu filmasse. Enfim, lá está, a cúpula do Rochedo. A entrada é só para muçulmanos. Agora cá está, uma vez mais. Reparem bem, não é? A cúpula do Rochedo, as igrejas cristãs, outra mesquita, isto é todo o centro histórico da cidade velha de Jerusalém. Ao final do dia, estão a ver? Cá está novamente isto. Vocês depois têm o Muro das Lamentações, que agora não vejo daqui, porque é do outro lado. E aqui é o mais caro cemitério do mundo, que é o cemitério dos judeus aqui, em que para ter um espaço tem que ser bem pago e com cunha. Não deixa de ser irónico. A cidade de David, portanto, para quem sabe, David e Luís, não é? E nos dias de hoje é das coisas mais comuns, é o arame farpado. O arame farpado, e por acaso não há vigilância cá por todo lado. Vamos então sair de Jerusalém. E eu quis ir para Belém. Quem sai da cidade passa por imensos controlos militares. E isto que aqui está por todo o lado. Repito, por
todo lado. Portanto, quando se fala do conflito, não é um conflito. Não, é uma ocupação e alguém que tenta resistir. A primeira coisa que eu vejo quando chega a Belém, a Portugal. Quem sabe algum admirador de um senhor chamado Ronaldo. Enfim, isto não deixa de ser curioso. Bom, isto. Alguém sabe o que é isto? Isto é o sítio onde Jesus Cristo supostamente nasceu. Que é assim. Há umas escadinhas, desce para uma cave e depois sobe para este lado. É este espaço. As pessoas vão rezar. Reparem, rezam da mesma forma que os outros faziam também onde Jesus Cristo morreu. Já repararam? Não são católicos, são ortodoxos. Vê-se pela veste preta. E umas unhas barbas também. Isto é o interior. Está aqui. Isto é de prato. Está aqui já desde o século XIX, se não me engano. Isto é do outro lado. Tudo chamuscado por causa de velas ao longo de mais de 1000 anos, não é? Isto aqui é um vídeo no vale a pena passar. Reparem nesta carinha da televisão, não é? Que tem aqui esta entrada a dar, muito sugéreis. E eu pensar, há coisas que acontecem. Agora interessa-me isto. Campo de refugiados de Aida. Este é o campo de refugiados de Aida, que tem aqui um estabelecimento das Nações Unidas, e aqui há uma coisa que é uma chave. Eu pergunto, a resistência palestiniana está muito associada à ideia de chave, uma chave. Porquê? Esta chave simboliza a chave que as pessoas levaram de sua casa quando foram expulsas das suas casas em 1948 e em 67. E agora, se calhar, também em 2024. Nessa altura foram 700 mil. Sim, 700 mil pessoas. Sim. Só que esses são árabes, não são europeus, portanto não contam. Continuando. Esta imagem. Para mim simboliza muito isto. É um pastor. É guardar as suas ovelhas. Quando, no fundo, eu acabo por ser meio paulas delas também. Porque para Farpado, Torre, ele está a 20 km de Jerusalém e não é fácil ele fazer esses 20 km. Por causa de todos os controles que há. Um ato de vandalismo, coisa tão feia. Pois, aquela torre que ali está junto ao campo de refugiados. Já vou falar. De Aida. Agora, imaginem vocês a viver com alguém a vigiar-vos. Se calhar é desagradável sentir a omnipresença do poder. Então, ou provavelmente algum dia, em que com os pneus queimados fizeram este serviço. Estão a ver? E os miúdos destes pequenos tiram. Ele nem sabe quem está do outro lado, porque não se vê. O gesto está lá. O gesto está lá. Isto era aqui, estão a ver? O espaço? Sim. Reparem bem o tamanho do muro. 9 metros. Vem por aqui. Este muro é legal, à lei do direito internacional, é para saberem isso. Não só é legal a sua construção, como o vão construir em território ocupado ou outro que já ocuparam, ainda vão roubar todos os poços de água que existiam na altura. E vão aqui pôr os chamados colonatos. O que é que são colonatos? A trazer gente para cá, para ficar aqui e dizer, não, nós não vamos sair daqui, temos aqui gente a viver. É isto. Os cemitérios. A torre. Percebe-se o que é que acontece, não é? É isto. Imagina o que é que não terá aqui passado. Uma pessoa, a torre. O muro por mim tinha 3 metros. Este tem o triplo. Aqui também se mata, que eu tento passar, sim. E acredito que já tenham sido mais pessoas. Aquela senhora, a Aida Calei, acho que esse nome dela, era uma resistente, muito famosa, da década de 70, 80. O que é que acontece? O muro acaba por ser uma extensa obra de arte, em que as pessoas aproveitam para pintar. Isto não é propriamente do muro, é ao lado, mas é uma obra que eu gostei muito. Isto foi publicado no Le Monde Diplomatique, da edição de novembro. Enviei para lá umas imagens sobre isto. Estão a ver? A igreja ao fundo. Este muro dá o que existiu e aqui está o outro muro.
Este provavelmente era um muro anterior. Quem vive aqui? Nem bom dia, nem boa noite, nós votaremos. É isto. Para quem não sabe, este sangue que aqui está era de um famoso cartunista palestiniano que foi assassinado por um comando israelita em Londres na década de 70. Portanto, quando nós ouvimos, os terroristas, quais? Uns podem matar, outros não podem matar, condenamos. Devem saber que estes também não. É isto. Estão a ver? O direito de voltar. Sempre a ideia. Nós temos o direito de voltar àquilo que é a nossa terra. Isto é um campo de refugiados. Eu cresci com a ideia de que um campo de refugiados são umas tendas, daquele Carazur das Nações Unidas, e quando aqui cheguei pensei, não, espera, há pessoas que moram aqui. Cimento. Só que garanto-vos que não são as condições que para nós são mínimas para uma decência humana. Sempre as referências, reparem. Como é que uma pessoa pode ignorar a política quando é a política que depois comanda as nossas vidas pelas melhores, mas aqui pelas piores razões? Temos mudança. Aqui sim é o muro da Palestina. Mais uma vez, I don't pray for Palestine, just fight. Apenas luto. Mais outro. Isto tem coisas fantásticas. Não ia estar aqui a mostrar todos. Esta é de um senhor chamado Banksy, que é um artista plástico muito famoso. Esta obra que aqui está, que é muito famosa, Welcome to Bethlehem, e esta também, que acho que já foi destruída, que é uma imagem muito famosa também dele. Aliás, esse senhor Banksy, ele tem um hotel que se chama o Hotel com a Pior Vista do Mundo, que é com vista para o muro. Enfim. 2014, estava-se aqui a escrever os nomes das crianças que estavam a morrer nos bombardeamentos israelitas na faixa de Gaza. Se calhar estão a fazer algo parecido nos dias de hoje. Talvez não, pressão no muro bem maior. Já estamos quase nos 30 mil mortos. Atenção. E se a guerra, segundo as Nações Unidas, se a guerra terminasse hoje, ainda morriam mais 8 mil pessoas de doenças. Sim, mas esses não contam, não é? Esses não contam. O campo de Aida. É isto. O campo de refugiados de Aida. Os miúdos a afrontar os que lá estão ao cimo. Eu ouvi tiros. Dispararam e há um barulho estranho que eu não percebi o que é aquilo. Mas pensei, é melhor sair daqui. Uma amiga minha esteve cá, tinha estado aqui no ano anterior e houve uma pessoa ao lado dela que caiu morta no chão com um tiro na cabeça. Coisas, claro, em legítima defesa. Estive com este amigo meu, que é o Hamza, que é palestiniano, também junto a este espaço. Isto vocês estão a ver era uma casa para 6 pessoas. Casa bem do bairro. Percebem como é que se fabrica um tipo de pessoa que ganha ódio de alguém? É assim. Não os desculpabilizo, mas compreendo o porquê de. Os israelitas por cima, arame-farpado, a proteção acima de tudo. O mártir, um shahedi, aquele que morreu a lutar pela sua religião, numa parte da cidade que o governo israelita fechou. Esta era uma parte da cidade que era o bazar, que foi fechado. Portanto, as pessoas que viviam disto tiveram que se desenrascar fazendo outra coisa qualquer. Uma vez mais, não ajuda também muito. Isto foi a casa de uma família em que eu estive. Estive ali à conversa com eles. Típica casa, vamos chamar assim. Os miúdos. Na rua. O que será deles? O apoio, uma vez mais. Neste caso, uma parceria da Alemanha com a autoridade palestiniana, mais a ajuda das Nações Unidas, a parte francesa. Portanto, isto já é em Hebron. Eu saí de Belém e agora fui para Hebron. Em Hebron, nota-se também muito o apoio estrangeiro e que constroem, de facto, as coisas. Eu, pelo menos, vi isto e tinha, pelo menos para mim, tinha bom aspecto. Isto é uma proteção, porque quem está em cima, aqui não se vê bem, infelizmente, é uma parte israelita que são fortemente guardados por forças de segurança. Aliás, uma das grandes questões é que mesmo financeiramente é custoso para o próprio governo israelita estar também a sustentar isto tudo, porque uma pessoa quer viver precisa de 4 ou 5 para o protegerem. Portanto, não é fácil. Então, como às vezes costumam tirar coisas, estes têm que pôr uma rede para que pelo menos as coisas maiores não nos caiam em cima. Mais apoio, escola.
Isto é um dos espaços sagrados onde está supostamente o túmulo de Abraão, também em Hebron. Um pouco de comida, um mercado. E depois temos isto. É sempre complicado, volto a dizer, porque há sempre pontos em todo o lado e uma pessoa está sempre a ser parada. Houve poucos países em que eu vivi isto. Na China, por exemplo, na zona de Xinjiang, a cada 100 metros eu tinha que ser fotografado com o passaporte aberto ao lado da cara, coisas assim. E vê-se o que é a população a ter que viver com a omnipresença deste poder, que não é fácil. E então a última imagem que eu acabo, que faz um bocado a ponte para o que se passa hoje, infelizmente, volto a dizer, é precisamente isto. Isto já no aeroporto de Tel Aviv, que tem sempre a ideia de um abrigo. Eu volto a dizer, eu estive em 2014, altura em que havia, digamos, um conflito entre as forças israelitas e o Hamas. E o Hamas, uns dias antes, até tinha disparado uns rockets, alguns chegaram ao aeroporto de Tel Aviv, razão pela qual, provavelmente, ali estava aquela placa. Isto não há uma conclusão para isto, evidentemente, porque que venha alguém dar uma solução. Mas isto mostra como tensões de um lado depois vão dar problemas do outro, que por sua vez vão dar problemas do outro, o que acaba, infelizmente, por ser um círculo vicioso. E, portanto, espero, com algumas dúvidas, mas espero que toda esta carnificina, toda esta dor sentida por ambos os povos, porque eu também não queria ser familiar de uma das pessoas raptadas que ainda não sabe se está viva, se está morta, se está bem. Eu espero que isto ao menos sirva, porque por vezes a história é assim, às vezes é em momentos agudos que as coisas se resolvem. E eu espero que esses 30 mil mortos, mais os 1.200 israelitas, que não tenham sido em vão. Muito obrigado.